Oi! Hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês as minhas últimas leituras, mais especificamente os livros que eu li na Maratona Literária de Inverno, que aconteceu nesses últimos dias, acabou nesse domingo. Eu quero compartilhar como foi a minha experiência. Eu tô muito feliz com o meu ritmo de leitura nessa maratona, porque nesses 9 dias de evento eu consegui ler 6 livros, mas assim, não se assustem, porque foram livros curtinhos, livros com poucas palavras. Eu li um quadrinho também, então faz sentido esse número, tá? Foram leituras realmente muito mais rápidas. E eu vou fazer no formato que eu amo fazer, que é esse ranking do pior ao melhor. Então eu vou começar com o livro que eu menos gostei. Mais especificamente, eu vou começar com um livro que eu abandonei. E depois a gente vai subindo até qual foi a minha melhor leitura da maratona. Mas antes da gente começar, eu quero mais uma vez agradecer a parceria, o patrocínio da Audible nessa maratona. Foi incrível. Eles foram muito meus companheiros durante esse evento, tanto na pré-produção, né, toda a etapa antes de começar a maratona literária, mas também durante o evento, onde eu estava lendo e ouvindo os audiolivros, fazendo essa leitura híbrida. E a Audible, se você ainda não conhece, depois dessa maratona, é um dos maiores serviços de audiolivros do mundo, com um catálogo com milhares de títulos. Tem best-seller, tem lançamento, tem clássico, tem livro infantil, tem audiosérie nacional, que também tá tendo várias produções originais deles agora. Não só isso, mas todos os audiolivros são de qualidade, narrado por atores e autores profissionais de voz. Os audiolivros são a minha grande companhia. Eu acho que vocês não viram uma live de leitura, a não ser quando eu tava lendo o quadrinho, que eu não tava com meu foninho aqui também acompanhando junto com os audiolivros, porque eles me ajudam muito na minha concentração. Fazer essa coisa de enquanto eu tô lendo aqui nas páginas, eu também tô ouvindo, me ajuda a ler muito mais do que eu tô acostumado, e pra mim é a receita do sucesso pra evitar distração. Quando eu tô lendo meio que por conta, eu fico parando de tempos em tempos ali. Com o audiolivro, eu vou diretão. E quando você assina áudio, você já de cara tem acesso a um catálogo de mais de 7.800 títulos que já estão em português, e também mais uma outra variedade de títulos onde você consegue, sendo assinante, 30% de desconto na compra desses títulos, que são do catálogo adicional, né? E é muito prático. Você baixa a Audible no teu celular, o aplicativo, você pega o audiolivro que você comprou no catálogo adicional ou que você pegou na tua assinatura, você baixa ele no teu celular também, então você pode ouvir offline, como quando você preferir, se você quer ouvir fazendo alguma atividade de casa, se você quer ouvir na academia, o que é o que eu faço bastante também. Eu deixo sempre meio que baixado já no meu celular, porque na minha academia é meio ruim de pegar o Wi-Fi por lá. E daí é maravilhoso, eu consigo fazer o meu cardiozinho ali, ouvindo meus audiolivros. São uma forma muito incrível de você introduzir a literatura no seu dia a dia, pra você ir descobrindo novos universos e ser transportado pra esses novos mundos, sabe? A nossa promoção da maratona, infelizmente, acabou, de 4 meses gratuitos, mas se você é um novo assinante, você ainda tem direito a 30 dias, ou 3 meses se você já for um assinante Prime. Mas ainda não acabou o mimo específico que eu consegui pra vocês, pra maratona, que são alguns títulos que já estão inclusos na assinatura de vocês, seja se você pegou período de teste, se você já é assinante, se você vai pegar agora, eles vão estar inclusos até o dia 15 de agosto, sem custo adicional, que é A Enchente, que é o primeiro livro dessa série aqui, Blackwater, que eu já vou falar com vocês também, porque eu li o segundo, O Cutelo e Corvo, e também O Caçador Sem Coração, que é outro queridinho meu. Então, só título legal pra vocês conferirem até dia 15 de agosto. Aproveita e já começa a ouvir já, porque depois eles vão voltar pro catálogo adicional, onde você tem que comprar a parte, tá? Por enquanto eles estão inclusos. Eu tô muito feliz de ter feito essa parceria com eles. Foi uma maratona mais sensacional ainda, é uma marca que eu me orgulho muito de trabalhar junto, de poder divulgar, porque é algo que eu realmente acredito, vocês sabem que eu uso demais. Sem mais delongas, vamos começar compartilhando os livros que eu li. Eu vou começar com o livro que eu abandonei, inclusive eu abandonei ele ontem, no último dia de maratona, e nem era porque tipo assim, ai, tá acabando o tempo, acho que eu não vou conseguir ler a tempo, porque é um livro muito curto, faltava acho que 2 horinhas pra acabar ele, mas eu realmente, assim, não tava funcionando pra mim, eu tava achando ele um pouquinho chato, e eu fico tão chateado com isso, porque é um dos livros que eu mais tenho falado aqui no canal. Eu falei no Instagram, eu falei em todas as redes sociais, que eu tava super empolgado, lançamento do ano pra mim, eu falei em tag, faltando explodir de tanto que eu falava desse livro, e eu não gostei. Tá vendo? Por que que eu não posso criar expectativa? Por que que eu não posso ficar com essas graças de quero muito ler, depois eu não curto? Que foi o James, infelizmente, do Percival Everett. Esse aqui é um reconto de um clássico norte-americano, que é o Huckleberry Finn, que, sendo muito sincero, eu nunca li, eu não conhecia essa história, eu já ouvia falar desse nome em específico, mas eu não fui doutrinado, eu não fui obrigado a ler na minha infância, minha adolescência, esse livro, então eu realmente não conheço. Como diz o título do livro, a gente vai acompanhar primordialmente o James, ou Jim, como você preferir, e esse livro também se passa ali em meados de 1830, então é uma época onde ainda existia a escravidão, e o James, justamente, ele é um rapaz negro, ele é escravo de uma família, e ele descobre que eles estão pensando em vender ele, separar ele da família, das filhas, então por causa disso, ele foge
foge, só que ele foge na companhia de um garotinho chamado Huck, que também tá fugindo por causa do pai. O pai reapareceu ali, ele não era um pai presente, acho que ele ficava em outro lugar, né, outra cidade. Ele volta pra cidade, só que ele bebe muito e ele bate no filho. O menino até tenta fingir ali a própria morte e vazar. Os dois vão juntos, obviamente as pessoas vão começar a procurar os dois e suspeitar que o James que matou o menino, raptou o menino, enfim. E a gente vai acompanhar a jornada desses dois. Eu acho que no Huckleberry Finn, né, o original, ainda tem essa fuga, só que nesse livro a gente vai acompanhar pelo ponto de vista do James, que inclusive ele tem um twist, porque ele é um rapaz muito letrado, muito culto, só que ele não aparenta ser para as outras pessoas. Ele finge que ele é burro, que ele não sabe falar direito. E eu acho que o livro ele é introduzido de uma forma incrível justamente por causa disso. Porque logo de início a gente já aprende que ele finge ser analfabeto e até a escrita do livro, todas as falas dele são daquele jeito meio ao pé da letra, meio caipira, assim, tipo escrito errado, sabe? Mas ele diz que ele faz isso para tranquilizar os brancos e eles não verem ele como uma ameaça. E já tem cenas muito fortes logo no começo, então foi um começo bem impactante que eu fiquei super intrigado dele ensinando os filhos como se portar, como eles têm que responder em certas situações, e esse fato dele ser mais erudito do que o esperado. Por exemplo, tem cenas ali em que ele consegue uns livros no meio dessa fuga, e ele procura momentos onde ninguém vai estar olhando para ele conseguir ler os livros e ninguém suspeitar que ele sabe ler, ou que ele é letrado, né, pra ninguém ficar questionando, pra ninguém estranhando, até na frente do Huck, ele não quer ler os livros na frente do Huck, e a própria amizade dele com o Huck, todos esses elementos me chamaram muito a atenção. Só que eventualmente, o livro ele se tornou meio que uma aventurinha de indo de ponto A para ponto B para ponto C, e durante esses trajetos ele vai encontrando pessoas não de muito bom caráter, digamos, e eu comecei a achar o andamento da história chato. A gente não pode falar que essa fuga deles não tem eventos, porque tem eventos, mas por exemplo, eu parei numa parte, foi bem na metade assim do livro, acho que uns 40 e tantos %, onde eles encontram dois rapazes brancos, mais velhos já, eles são meio lelé da cabeça também, e eles parecem ter uma vibe meio golpista. E eles começam a andar junto um pouquinho ali, e aí vão passar golpe num grupo de pessoas, e ganha um tom meio bobo, meio desenho animado. Isso me deu uma brochada, vou ser muito sincero, porque é um pouco difícil de entender o que exatamente ele quer fazer nesse livro, porque é uma sátira, de vez em quando ele tenta ser uma sátira, você percebe essa tentativa dele de ser mais engraçado, mais irônico, mas nessa tentativa eu acho que acabou sendo, mais uma vez, um humor meio bobo, um humor meio exagerado, e ele faz essa dualidade com outras cenas muito pesadas, meio que pra causar um impacto, assim, sabe? Tipo, ah, você tá rindo, olha como eu te peguei desprevenida agora. Mas eu não acho que essa técnica em específico desse choque térmico de um tom, de repente, pra outro, eu acho que não funcionou muito bem. Ele insere passagens muito importantes, ele insere algumas discussões, algumas reflexões muito maravilhosas, só que ao mesmo tempo elas ficam perdidas no meio de um enredo meio xoxo, que te desanima a ler mais. Eu não sei se eu não me conectei também com o estilo de escrita do autor, por exemplo, que é mais simples, é mais direta. A gente tá na cabeça do James, é contado em primeira pessoa, ele que tá narrando pra gente. E em muitos momentos parece que a gente não conhece o James, mesmo estando dentro da cabeça dele. Isso se dá também porque o livro é basicamente 80% diálogo, não tem muita descrição, não tem muito sentimento. Eu senti falta dessas pausas nesse monte de diálogo pra ter mais inflexões, pra ter mais reflexões também. Tem momentos em que eu me perdi na conversa porque eu não sabia quem que tava falando o quê. Realmente, assim, um diálogo embaixo do outro. Eu não sei se as falas escritas erradas de propósito ali, né, pra gente como leitor entender que eles estão falando errado, se isso me incomodou também, eu acho que em certos momentos atrapalhou a fluidez da leitura, sim. Mas eu queria conhecer mais o interno do James. Eu não queria estar só nesse, pegou o barco e foi numa ilha, aí você foi picado por uma cobra, aí ficou com febre, aí fugiram, aí encontraram uns caras lá, fugiram de novo. Eu queria entender mais o que ele estava sentindo, o que ele estava pensando, como todos esses eventos estavam afetando a vida dele. Eu me senti desconectado, simplesmente, do personagem. Quando, assim, chega na metade do livro, você não tá muito se importando, é muito difícil de continuar. Foi justamente o que aconteceu. Eu acabei abandonando ali na metade. Talvez, se eu tivesse o contexto da história original do Huckleberry Finn, pode ser que a minha leitura seria um pouquinho melhor? Não sei. Nunca saberemos. Bom, a minha próxima leitura é o quadrinho que eu li na maratona, que também não funcionou muito bem. A minha maratona, ela começou muito bem, depois ela foi ladeira abaixo. Então, vocês vão acompanhar, eu acho que, literalmente, a minha maratona pelo
universo, começando do final até o começo dela. Um amigo meu tinha falado sobre esse quadrinho, ele virou uma série no FX há 3 anos atrás, eu não fazia ideia que tinha virado série, inclusive, que é o Y, O Último Homem. O quadrinho também, ele tem aquela coisa que existem várias revistinhas, né, vários capítulos, e cada tipo de edição desse quadrinho agrupa um número de capítulos específicos. Aqui, na edição que a gente tem da Panini, de capa dura, acho que é uma edição deluxe, não sei, ele tem do 1 ao 10. Só que eu li uma edição um pouquinho mais antiga, que foi a que eu encontrei em e-book, que tinha os capítulos 1 a 5. Então eu vou deixar a capa desse aqui pra vocês na tela, que é a edição específica que eu li, dos capítulos 1 ao 5, é bem o comecinho da história mesmo. Esse livro é um livro pós-apocalíptico, eu não fazia ideia, onde simplesmente do nada todos os homens morrem, só sobram as mulheres no mundo inteiro. A gente tem essa introdução, uma introdução bem cinemática, inclusive bem legal, onde a gente vê isso acontecendo, e logo em seguida a gente já corta pra como ficou a realidade depois da morte dos homens, né? Então a gente vai acompanhar até um pouquinho mais o núcleo político ali, tipo, da Casa Branca dos Estados Unidos. É tipo assim, né? Aquele pós-apocalíptico no mundo inteiro, mas o mundo é os Estados Unidos. Mas aí eles estão ali colocando a nova presidente no cargo, então tá tendo uma tretinha ali de outras mulheres que também querem estar nas cadeiras ali dentro do governo, do Senado, enfim. No meio disso tudo surge o protagonista, assim, um rapaz, que ele é o Divergente, coitado. Ele é o único homem que sobreviveu. Olha o olho já indo lá pra cima, né? O único rapaz, o salvador do universo que veio ali pra repopular a Terra, né? O esperma de ouro. Vamos ver o que vai acontecer. Eu achei, assim, a premissa muito legal de início. E na superfície, ele é um quadrinho fluido de ler. Eu li, tipo assim, em 1 hora esses primeiros 5 capítulos em um sprint. E é aquele quadrinho que enquanto você tá lá, você vai lendo, você vai aproveitando, você não pensa muito. Mas a partir do momento que você começa a pensar nos detalhes, aí ele rui um pouquinho. As coisas não vão fazendo mais tanto sentido assim. Muitos elementos ali do livro, do quadrinho, vão se desfazendo. Como, por exemplo, uma das primeiras coisas que a gente percebe é a Casa Branca em um breu, assim. Tipo, não tem energia. E daí não tem telefone. Nossa, os carros parados na rua, tá aquela coisa parecendo que só sobrou 3 pessoas no mundo inteiro, sabe? Aí eu comecei a me perguntar, como pode a sociedade inteira ruir só porque não tem mais homens? Então não existem mulheres cientistas, eletricistas, engenheiras ou insira aqui milhares de outras profissões, né? Não tem mais energia, porque acabou o homem, acabou a energia junto. Me incomodou essa sensação que ele quer passar de quase que a sociedade vai retornar para um ponto primitivo, o que não faz sentido nenhum. Nossa, virou assim, o apocalipse. Mas não bastasse isso, o cara é muito burro e ele só faz merda. Gente do céu. Primeiro de tudo, a gente, na introdução da história, a gente vê que ele tá conversando com uma namorada. Essa namorada, ela tá na Austrália. Então, quando acontece todo esse desastre, ele fica muito preocupado. Eu preciso ir lá atrás dela, eu preciso trazer ela pra cá, preciso ver se ela tá viva, se ela tá bem, se ela não morreu, o que aconteceu. Porque não tem telefone, né? Não tem um meio de comunicação, o mundo ruiu. Só que essa se torna o santo graal dele, a grande prioridade, a grande missão dele, quando todo mundo ali no momento tá precisando dele. Principalmente porque começa a se preocupar, né? As mulheres vão começar a morrer, como que a gente vai seguir com a humanidade? Então, infelizmente, a gente precisa de você pra, né, repopular e... Enfim, vocês entendem. Mas não, ele é uma criança birrenta, ele fica fugindo da própria mãe, batendo boca que isso e aquilo, que ele precisa atrás da namorada, e daí ele só vai tomando decisão ruim. Na meiuca disso tudo, a gente tem um grupo de mulheres, por exemplo, que são mais radicais, que se juntaram lá. E o quadrinho, ele tem alguns momentos meio problemáticos, algumas falas meio estranhas, que você pode começar a torcer o nariz ali. Eu acho que ele foi escrito há alguns anos atrás, então meio que dá pra entender assim, mas me incomodou do mesmo jeito. No final das contas, pela diversão, pela rapidez da leitura, 3 estrelas. Mas assim, triste. Meio que um pouquinho nota dó, assim. E também eu não vou continuar. Eu já ia pegar, tava até animado, assim, sabe? Eu vou ler essa série inteira. Acho que dá pra ler rapidinho. São só 5 volumes na nossa edição, eu acho, com uns 10 capítulos cada uma. Mas não, ficou com Deus. Bom, agora a gente começa a subir um pouquinho nesse ranking, mas ainda assim foi um livro que me decepcionou um pouco e me chateou demais, porque é uma das minhas autoras favoritas da minha vida. Eu tava empolgadíssimo pra esse livro. Eu comprei esse livro na livraria, paguei o preço cheio e não foi o que eu esperava. Não foi ruim, comecei muito bem, mas ele foi tropicando um pouquinho no meio, que infelizmente, gente, uma delicada coleção de ausências da Aline Bay. Vocês sabem que eu sou muito fã dessa mulher. Eu sempre conto a história de que eu tenho um livro autografado 2 vezes por ela, porque eu fui autografar e ela abriu o livro e já tava autografado. Passei essa vergonha, mas pra vocês terem noção, né? Essa história, ela começa de um jeito muito legal. Dessa protagonista, que é a Margarida. É Margarida, isso aí mesmo. Ela fugiu quando ela era adolescente, da casa da mãe ali, da família, e ela foi morar com um circo. E nesse circo, ela acabou engravidando de
de um dos rapazes ali dentro, um cara que fazia o palhaço. E o livro, tipo, corta muito aí no comecinho, sabe? Ser, tipo assim, 2 capítulos, 3 capítulos só. A gente vê esse pouquinho do passado. Ele já avança pra quando ela já é avó, quando ela já tá mais velha. A filha dela, a gente não sabe o que aconteceu de início, se ela morreu, se ela foi embora também. Mas a avó tá cuidando da neta, tá? Ela e a neta. Eventualmente surge mais uma mulher dessa geração, né, da família ali, que é a própria mãe dela, que é a bisavó da criancinha da história. Então a gente tem a bisa, a avó e a criança todas morando debaixo desse teto. E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a vida delas, sobre os traumas geracionais ali também. Então, assim, é como a Aline Bay, os livros dela são muito de dia a dia, de vivências, de sentimentos, né? De ir desenterrando aos poucos as verdadeiras dores desses personagens. Então são livros bem mais introspectivos. A Aline Bay, ela também conta dessa forma com bastante enter, assim, ela pula pra dar meio que uma cadência no texto, pra dar o tom de voz da Aline Bay é muito específico, é algo muito dela, só ela consegue fazer desse jeito que ela faz. Até tava comentando na live, quando eu comecei a ler esse livro, eu li, sei lá, umas 70 páginas, eu já tava assim, ó, completamente sugado, completamente com o coração partido, já querendo chorar, e às vezes, tipo assim, era fala que o personagem falava 3 palavras aqui, assim, e já passava um monte de emoção. Fora que o audiolivro é muito bom, tá? É a própria Aline Bay que narra. Eu achei que ela narra maravilhosamente bem. Ela tem esse estilo de escrita exclusivo dela, que só você lendo e passando pela experiência que você vai entender. Não tem como explicar a magia que ela consegue passar através das palavras. Essa magia ela consegue colocar em coisas mundanas, coisas que você nunca esperava que fossem te causar sentimentos, sabe? Vão te causar sentimentos. Então, a vida dessas mulheres, no geral, até a mais nova, a gente vai percebendo que elas foram muito preenchidas por abandonos e por ausências, né, como diz aqui. A própria protagonista, a Margarida, ela fugiu de casa quando ela era pequena, então ela abandonou a mãe. Depois tem a questão da própria filha dela que não tá presente, também teve mais esse abandono. Grande parte da história vai centrar ali na remanescência desses sentimentos e dessas coisas terem acontecido e nas consequências, o que isso trouxe para a vida delas no presente. Essa coleção de pessoas ausentes. Eu acho que o meu primeiro erro com esse livro, e eu, se possível, se você conseguir, eu sei que não é a realidade de todo mundo, mas ter começado esse livro num dia e terminado no outro, quebrou pra mim a vibe que eu tava. Eu tava muito imerso, daí eu parei. Aí eu comecei a ficar doente no meio da maratona, né? Eu tava com gripe, covid, sei lá o que é. Ainda tô um pouco, tô aqui com os meus antibióticos, tô com a minha tosse de véia fumante. Eu já comecei a ficar meio assim, não sei se isso afetou as minhas leituras. Até, né, minhas leituras, falei que foram ladeira abaixo. Pode ser também, porque eu tava meio doente. Mas eu acho que eu devia ter lido tudo numa sentada só. E é muito possível, tá? É bem curtinho mesmo. Mas eu também achei que ele foi ficando um pouquinho chato ali pela metade. Porque, como eu disse, os livros da Aline Bay, eles não são de acontecimentos, né? Eles são de sentimentos e personagens. É literalmente, eu sentei aqui na quitanda, eu fui ali tomar um café. E as coisas vão acontecendo nas entrelinhas dessas cenas, né? Nas narrações, nas partes onde ela fala algumas coisas muito bonitas também. A Aline Bay, quando ela quer ser poética, ela é muito poética. Muita frase de post-it. Ela te aproxima da realidade, ela te emociona no simples. Mesmo sabendo que não é focado em acontecimentos, eu acho que o que tem de acontecimento tava chatinho, não tava me trazendo muito todas essas questões. Eu entendi o que ela quis fazer de unir essas 3 gerações da família pra falar sobre a ausência, sobre a vida, sobre a maturidade, mas eu acho que todos esses assuntos também poderiam ter sido trabalhados com um pouquinho mais de impacto. No final das contas, eu achei que as mensagens, elas saíram de um jeito meio morno, sabe? Eu confesso que eu também queria ter visto um pouquinho mais do passado dela no circo, porque foi a melhor parte do livro. Mais detalhes da mãe, da filha da protagonista, né, quando era criança. Foram menções tão rapidinhas e foram as minhas partes favoritas do livro, e pena que não duraram o suficiente. Nos últimos 20%, esse livro me pegou tudo de novo. Aí eu comecei a amar muito de novo, comecei a me emocionar tudo de novo. E eu terminei de fato de coração partido. Foi muito triste ver essa conclusão, vendo as coisas acontecendo, sempre como um grande ciclo nessa família, esse trauma geracional que às vezes nem parece que ele existe, nem parece que ele vai ser passado, que ele tá afetando outras pessoas, mas quando você viu, já afetou, já aconteceu, né? No último segundo, você entende por que pessoas foram embora, por que tudo isso aconteceu, e de forma muito chocante. Aí que entra um elemento em específico, uma cena em específico, que partiu meu
coração, porque eu acho que não precisava ter sido feito dessa forma, meio abrupta, meio pelo choque. Assim, eu achei ela desnecessária. Eu odiei demais essa cena. Se você já leu, acho que você sabe de qual cena que eu tô falando. Eu entendo a necessidade do acontecimento, é ele que dá a resposta de tudo. Eu só acho que ele poderia ter sido trabalhado um pouquinho mais aos poucos ao longo do livro, dando alguns indícios, algumas coisas. Pode ter dado, talvez eu não peguei, né? Pode ter muito bem acontecido, mas do jeito que aconteceu, eu achei gratuito. Muito impacto, muito choque de uma última hora, assim, simplesmente do nada. Não sei, me incomodou essa cena no final, mas eu gostei da conclusão em si, eu gostei da reta final, exceto por esse evento. Então, no geral, gente, foi uma leitura válida, não foi meu preferido da Aline Bay, me decepcionei um pouco, porque eu esperava muito mais, mas ainda assim, foi uma leitura 3,5, então acho que ela tá ok, tá na média. Bom, o que mais que a gente tem? Eu acho que agora vai entrar o Dick. Esse aqui foi uma leitura 4 estrelas. Daqui pra cima é 4,5, 5 estrelas, tá? E o Dick, ele é o segundo volume, então, dessa série Blackwater, que são esses livrinhos pequenininhos, de pegar os outros, que são, inclusive, gente, muito bonitos quando eles estão juntos, assim, ó. Quando você tem a coleção, eles são todos muito bem trabalhadinhos. Esse A Enchente é um dos audiolivros que está disponível para vocês, tá? Até o dia 15 de agosto. É o primeiro volume. Aí eu li o segundo, depois a gente tem o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto tá em pré-venda. São 6 volumes e encerra essa série. Mas assim, gente, todos eles têm 2h30 de duração, tá? 3 horas no máximo. Muito rapidinho de ler. O narrador também é um pouquinho devagar, então você consegue acelerar bastante, se você quiser. Eu vou dar um contexto da história para vocês. Como é o segundo volume, eu prefiro não dar uma sinopse específica dele, mas essa série se passa em Perdido. No primeiro livro ocorreu uma enchente, deixou a cidade debaixo d'água. No meio dessa enchente, um dos rapazes ali consegue resgatar uma moça de um hotel, que é a Eleanor. Essa Eleanor é uma mulher muito suspeita, com um passado muito estranho, e ela começa a se infiltrar no meio da sociedade deles ali. A cidade volta ao normal, a enchente passa, eles conseguem aos poucos reconstruir, resgatar a cidade, né? E o livro vai começar a virar meio que um dramalhão, onde essa Eleanor vai casar com um dos rapazes, vai ter filho, e vai fazer ciúme na mãe, e vai ter a irmã. Então vai ser um dramalhão de família, assim, uma família rica, uma família com várias terras ali, negócios. Só que a Eleanor, ela tem algo a mais nela que a gente não sabe explicar o que exatamente. E parece que ela não é humana, parece que ela é um tipo de ser, porque de vez em quando ela dá a entender que ela tem alguns poderes sobrenaturais, de vez em quando dá pra entender que ela é um ser da natureza, ela não é uma pessoa de verdade. A gente não sabe ainda o que é a Eleanor, mesmo aqui no segundo volume, eu não sei se isso vai chegar a ser explicado, mas o legal é ver o controle que ela vai exercendo nas pessoas e as tretas que vão rolar a partir disso. E aqui em específico, eles estão querendo construir, dá até pra ver aqui atrás, ó, vários homens trabalhando aqui, eles estão querendo construir um dique ao redor ali da cidade pra fechar, pra se ocorrer alguma outra enchente, não alagar a cidade de novo. Só que a Eleanor, ela é muito ligada nos rios ali, e ela não quer que isso aconteça, ela fica muito puta. E ela vai começar umas ameaças, né? Tipo, faz aí então pra você ver o dia que vai acontecer. E você já sabe do primeiro livro que ela é capaz de fazer coisas. Então, esse livro é uma grande transição. A gente tá vendo a cidade passar por essa construção, a gente tá vendo ela dando aviso, tipo, cuidado, hein? Eu não tô gostando disso que vocês estão fazendo. Eu vi uma resenha de um cara falando uma frase perfeita, que é pouco drama, mas muita desgraça iminente. Então é um livro um pouquinho mais, não muitos acontecimentos, mas você percebe que tá vindo aí uma grande desgraça. A gente ainda tem essa carga muito gostosa de rinha de família, é maravilhoso. Tem personagem que você ama odiar, tipo a Mary Love, é uma véia nojenta lá, que ela fica caçando motivo pra fazer confusão, caçando formas de tentar derrubar a Eleanor. Ela fica o dia inteiro, a vida dela é planejar como pisar no cara do outro, sabe? Ela é muito amargurada, ela é muito soberba, ela é muito nojentona, mas nossa, que delícia você ler e você sentir, ai, que ódio dessa véia nojenta. Aqui a gente tem também alguns personagens novos, eu curti bastante. Tem uma em específico, que é uma cunhada lá que aparece dos além também, e eu percebo que vai ter um papel crescente na história, e isso já me empolga bastante também, porque ela surge sendo outra personagem que você gosta de odiar, mas depois você vai vendo umas mudanças na personalidade dela, algumas alianças que ela vai fazendo, você fica, epa, agora eu tô começando a prestar atenção nessa aqui também, sabe? Resumindo, tá aquele clima tenso, de trancado, que você não sabe pra onde essa história vai, e eu amei essa transição, apesar de ser um pouquinho mais calminho do que o primeiro livro, que o primeiro livro, depois da metade, acontece um monte de coisa louca. Tem cenas bizarras, tem cenas sangrentas, tá? É um livro que ele é meio categorizado aí como terror. Eu não acho que ele seja terror. Eu acho que ele é bem gótico. Se você gosta de uma leitura nesse estilo, nessa vibe, essa atmosfera gótica, é isso aqui, é perfeito. Mas tem essa coisa da violência misturada com o paranormal, que não acontece muito aqui no segundo livro. Tem uma cena mais pro final ali, mas que me deixou muito curioso ainda assim pra continuar. Eu acho que não é necessário ter isso todo o livro pra ele ser
ser interessante. Só esses personagens já me conquistaram, eu já tô muito intrigado nessas tretas. Eu super recomendo, mas eu tenho percebido que também não é um livro pra todo mundo, tá? Muita gente pegou na maratona por causa do audiolivro, né? Amou, tá continuando, mas também eu vi que não funcionou pra todo mundo. E eu acho que você tem que ter paciência um pouquinho no primeiro. O primeiro eu também demorei pra começar. Eu só fui pegar e começar a gostar dele efetivamente depois da metade. Agora vamos para os suprassumos da maratona. Foram 2 livros maravilhosos. Eu não sei qual eu gostei mais que o outro. Eu acho que eu gostei deles no mesmo nível. Eu vou deixar, porque eu li um Brandon Sanderson, tá? Já vou avisar vocês. Então eu vou deixar o Brandon Sanderson pro final, pra vocês não ficarem, ai meu Deus, lá vai ele falar de nome desse homem, só li esse homem, cara. Mas ali então, Os 7 Anos Entre Nós, que é da Ashley Poulson, a mesma autora de um outro livro de romance que eu amei demais, que é O Amor Não Morreu. Maravilhoso também. Esse livro, ele tem um elemento surpresa ali pra gente, que é viagem no tempo. O que acontece? A protagonista trabalha numa editora, pra variar, né? Ela era muito próxima da tia, só que a tia falece e deixa o apartamento pra ela. Ela vai morar nesse apartamento da tia. Chega lá, ela descobre que tem um cara lá dentro. Só que esse cara, ele está ali dentro do apartamento 7 anos no passado. E ela só consegue ter esse contato com ele ali dentro. Só que, obviamente, o cara não morreu, né? Ele existe no presente. E no presente, ele se tornou um chefe muito famoso. E ele quer publicar um livro e ele tá procurando uma editora pra publicar o livro dele. Só que é muito concorrido. Todo mundo quer publicar o livro desse cara, porque ele realmente é muito... É o Gordon Ramsay ali do momento, sabe? E ela trabalha, obviamente, na editora que quer esse contrato, que quer publicar o livro dele. Então, vai ter esse jogo onde ela vai, em certos momentos, conviver com a mesma versão do Yuan, né? Que é o nome do rapaz, em tempos diferentes. Ele 7 anos atrás e ele agora 7 anos, só que no presente, né? Ai, que confusão, mas vocês entenderam. É uma delicinha de livro que mistura os elementos que a gente já conhece, que a gente já tá acostumado, de comédia romântica. Tudo que envolve comédia romântica nesse livro, eu acho que ele faz o padrão, ele faz o esperado, tá? Não tem muito o que dizer sobre isso. Mas quando junta com esse elemento de viagem no tempo, aí sim ele difere dos outros e ele fica muito divertido. Eu já vou pular direto de cabeça nisso. Vamos falar sobre a viagem no tempo, que é o que eu mais gostei. E eu gostei muito da forma como ela fez, porque, primeiro, ela não sente a necessidade de explicar como isso acontece, por que esse apartamento é mágico, e acho que nem importa também, mas o que eu gostei, por exemplo, é disso só acontecer dentro do apartamento, é um conceito muito legal. E também ela menciona que outros moradores antes sabiam disso, porque provavelmente deve ter acontecido com eles também. Então, quando a tia comprou, avisaram pra tia que o apartamento tinha esse negócio, sabe? Isso também, de vez em quando, na história, serve um pouquinho de conveniência, tipo, bem na hora que ela precisa falar com o cara, o apartamento não deixa ela viajar pro passado. Não tem muita regra, assim, sabe? Sempre que ela tá 7 anos atrás ou tá no presente, vai criar algum tipo de tensão na história, o apartamento meio que entende e faz acontecer. Mas eu gostei muito da forma como ela conecta as linhas do tempo, porque o Ian do passado é muito diferente do presente. Ele era muito mais, tipo assim, ele também tinha a paixão pela culinária, mas ele foi se tornando famoso e meio que nessa energia a fama subiu a cabeça, foi se tornando uma pessoa um pouquinho mais fria. E você fica se perguntando se é por algo que aconteceu ali no apartamento, só que ao mesmo tempo, ele no presente, ele já viveu 7 anos atrás. A protagonista ainda pode fazer algo que vai gerar quem ele é hoje. Tipo, cria esses paradoxos de viagem no tempo, sabe? Esse embrenhamento, muito bem feito, tá? Não fica buraco, não fica nada desastroso, eu acho que ela fez super bem. O plano de fundo, de editora, trabalha numa editora, protagonista que ama livros, já tá batido, já tá saturado, né? Emily Henry que eu diga, que só sabe fazer isso também. Mas eu gostei da forma como ela fez, eu fiquei muito preso no dia a dia, eu gostei das companheiras de trabalho dela ali, eu gostei dessa busca de tentar conseguir o contrato do cara. Os dois personagens do casal, cada um tem as suas questões ali. Do lado dela, eu gostei um pouquinho da profundidade que ele dá no assunto luto, não uma grande profundidade, mas é um tema muito presente. Ao mesmo tempo que ele não é lidado, eu gostei que ele não é no tom triste, no tom mórbido, assim, sabe? Ele é mais usado como um temperinho pra determinar as decisões e as atitudes da protagonista. Só que a conexão dela com a tia que faleceu é muito forte. E a autora faz isso de uma forma muito crível também. Então eu sinto que o luto, ele não é uma barreira na história, mas ele faz parte da jornada da personagem. Amei isso. Do outro lado do cara, a gente vai ter essa discussão de personalidade, identidade. Foi até algo que eu comentei quando eu tava lendo com o pessoal na live. Como a nossa vida pode mudar drasticamente em 7 anos, por mais que não pareça um período de tempo muito pequeno. Gente, 7 anos é uma vida. E como a nossa mentalidade, como os nossos pensamentos, a nossa forma de enxergar o mundo pode mudar, deixando
a vida acontecer e às vezes muitas coisas dessa vida atropelarem os nossos sonhos antigos e a gente ir se metamorfoseando nessa nova versão da gente que não necessariamente é ruim, é só diferente. E isso é algo que ele vai descobrindo e é algo que vai ter o embate ali dos dois também. Nem sempre a mudança vai ser 100% ideal, mas sempre vai ter os benefícios que a gente precisa enxergar, ou também reconhecer alguns malefícios que podem ser faísca de novas mudanças pro futuro, sabe? Vocês percebem que no final disso tudo, eu nem falei do romance em si, porque realmente, gente, o romance eu achei fofo, achei os dois uns queridos, achei muito tchutchuquinho, mas confesso que não foi o ponto alto pra mim. Eu gostei muito de todas as outras coisas que eu nem prestei muita atenção no romance, pra ser muito sincero. Tanto que o livro, ele não tem aquele famoso conflito dos 75%, que normalmente acontece por má comunicação entre os personagens, né? Aqui a gente tem um certo conflito, mas não é nesse nível de conflito do final do livro, mas é mais por situações geradas pelo próprio timing, né, obviamente, ou a indisponibilidade emocional desses personagens no momento por causa do luto e por causa da personalidade. Eu senti até, na verdade, que o livro ele é um pouco slow burn, assim, as coisas demoram pra acontecer entre eles, e eu achei que foi muito bom. A forma como ela fez foi nada muito imediato, tudo no seu tempo, sabe? Então, eu dei 4 estrelas e meia. Não tem nada, gente, que eu falo assim, não gostei nesse livro, exatamente esse ponto aqui não foi legal, não tem nada que eu não gostei, mas eu não sei porque ele não é 5 estrelas, simplesmente acho que não veio o sentimento de, ai meu Deus, é um livro 5 estrelas, é só pelo sentimento mesmo, mas no geral eu amei esse livro, muito bom. Então a gente chega aqui finalmente na melhor leitura que eu fiz na maratona. Se você acompanhou ali, você já sabe qual foi, mas eu também quero dizer que assim que eu vou falar desse livro, eu vou compartilhar alguns livros que eu vou ler em seguida, tá? Os livros das próximas semanas, aí fazer meio que uma TBR. Eu não costumo fazer isso, mas como eu tô muito certo das coisas que eu vou ler agora em seguida, eu vou compartilhar com vocês já pra vocês ficarem animados aí junto comigo. Mas se vocês quiserem me acompanhar alguma dessas leituras, fique à vontade, tá? Mas assim, o melhor livro que eu li na maratona foi o Isles of Emberdark. É um novo livro do Projeto Secreto que foi lançado esse ano. Esse livro é peculiar, porque ele é a extensão de um conto que já existia, que é o Six of the Dusk, que o Brandon escreveu há muitos anos atrás. Ele tá presente naquele Arcanum Unbounded. É um conto muito legal, muito divertido. Não foi meu preferido assim, mas foi bacana. Aí ele pegou esse conto e ele estendeu num livro inteiro de 400 e tantas páginas. O conto, as cenas, os capítulos daquele conto lá, eles estão presentes aqui no livro, só que como flashback. Então o livro ele se passa anos depois, a gente vê o que aconteceu com esse personagem, como que ele tá hoje, depois do final da história. Então se você já leu o conto, até você pode meio que pular os flashbacks se você quiser. Tem algumas coisas extras adicionadas ali, mas nada muito assim também. Até porque o que importa realmente na história é o que vai acontecer depois. E eu achei que o Brandon transformou essa história. O conto era legalzinho, ok. O livro ficou sensacional. E não foi um livro que também me conquistou logo de cara, viu? Comentei quando eu comecei a ler ele, tava em live ali nos 30% mais ou menos. Eu comentei que ia ser meu primeiro livro abandonado do Brandon Sanderson. Eu tava realmente considerando abandonar, mas os 30% foi exatamente o ponto de virada, a chavinha que fez essa história ficar maravilhosa. Uma breve sinopse, assim, aqui nesse universo é um dos planetas da Cosmere, bem pequeno, onde eles têm esses pássaros, e esses pássaros têm os poderes e eles conseguem fazer uma conexão com os humanos e passar o poder deles para os humanos e eles usarem isso de diversas formas. O nosso protagonista, ele tem 2 pássaros, um deles ele avisa se tem alguma coisa perigosa por perto, se tem alguma armadilha mortal, se ele enxerga o corpo dele decapitado numa árvore, ele sabe que não é pra chegar perto daquela árvore porque pode acontecer aquilo lá. E essa coisa dos pássaros parece não ser um sistema de magia tão poderoso, assim, tão grandes coisas, mas o que é importante nele pra Cosmere no geral é que qualquer pessoa que tiver contato com esses pássaros e passar um tempinho com eles e conseguir fazer uma conexão, eles conseguem ter poder. E o que determina as pessoas terem acesso a esses pássaros, né? Aí que entra as questões políticas da história, porque tem nações que estão pressionando esse planeta para eles começarem a vender esses pássaros para fora. Só que eles não querem fazer isso. Enfim, tem todo um rolê político, comercial, e daí o nosso protagonista ele vai numa jornada para tentar proteger esse planeta dele. Como vocês podem perceber também, se você tá meio por dentro da Cosmere, você já notou que essa história se passa muito no futuro, onde já tem toda essa troca interplanetária, esse comércio. Isso é algo inédito. Esse, eu digo pra vocês que deve ser o último livro que vocês leem na Ordem da Cosmere, porque ele tá muito à frente, ele pode dar muito spoiler de outras coisas pra vocês. E nem os livros principais, o Mistborn e o Stormlight, eles não chegaram nessa história ainda. Ela tá realmente muito à frente. É um dos poucos, assim, que eu não recomendo você ler sem pelo menos ter lido os Stormlight. Eu tentei, às vezes, ler o livro com a mentalidade de alguém que não conhece a Cosmere,
Cosmere. Gente, eu acho que é impossível você seguir a história desse livro. Tem muita coisa, muito conceito que vem de outras histórias, que se você não tiver esse background, você vai ficar um pouquinho perdido. Tô começando a ficar um pouco preocupado com o Brandon, porque eu acho que ele tá escrevendo demais. Eu acho que isso tá prejudicando um pouquinho a qualidade das histórias dele. Aqui eu comecei a notar também, não necessariamente o Brandon tem uma fórmula, ele não tem, mas ele tem alguns comportamentos formulaicos que ele solta de vez em quando, e eu tô percebendo isso acontecer com muito mais frequência nas últimas publicações dele de alguns anos pra cá, né? Eu tô começando a me preocupar com a legibilidade dos livros, tipo, você conseguir entrar e aproveitar um livro dele sem você ter lido 30 livros antes. Então, por exemplo, esse aqui não tem como. Eu gostei da sensação de não saber como todas as coisas chegaram nesse futuro que se passa a história desse livro. A gente tem esse vislumbre do futuro, mas eu também tô muito empolgado pra ver os meio termos ali, as outras séries, outros livros que ele vai lançar que vão fazer essa ponte. Aí acontece o que eu falei pra vocês, o primeiro 30% do livro eu tava achando meio chato, tá? Porque se passa ali naquele planeta e depois ele vai pra um outro lugar e ele vai começar uma jornada em um lugar diferente. Não posso falar muitos detalhes. E inclusive cruzar o ponto de vista do protagonista com uma outra personagem que eu achei maravilhosa. Na verdade, eu gostei muito mais do ponto de vista da menina do que do Dusk. Aí o livro, ele vira uma grande expedição sci-fi. Eu acho que isso indica muito também como vai ser os livros da Cosmere daqui pra frente, tá? O Brandon, ele tá migrando do medieval, da fantasia, e ele tá muito aos poucos se aproximando da ficção científica. Eu acho que aquele parece já meio Star Wars, sabe essa coisa de vários planetas, cada um com povos diferentes, com raças e culturas diferentes, mas todos eles fazem parte de um sistema interplanetário que tem comércio entre si, que tem brigas entre si também, um buscando arma no outro pra atrair o outro, pra não sei o que. Vai começar esse Star Wars da vida dentro da Cosmere. Então tenha em mente que ele vai migrar eventualmente pra ficção científica, tá? Eu gostei muito como ele expandiu um dos sistemas ali da Cosmere, que é o Shadesmar. Não vou falar muito sobre pra não entregar o que realmente é isso, se você ainda não leu, mas se você já sabe o que é Shadesmar, aqui ele apresenta novas criaturas, novos elementos ali dentro, ele explica melhor como que é a navegação ali por dentro, é muito, muito, muito legal. Eu tô com medo da fadiga Brandon Sanderson, tá? Tanto como leitor, mas também ele como escritor, mas no geral, gente, muito legal, essa expedição meio sci-fi que eu falei pra vocês. A própria Starling, que é essa outra protagonista, né, em alguns momentos dentro da nave, com a tripulação dela, tem uma vibe meio Back Chambers, sabe aqueles livros da Darkseid, com um título gigantesco, onde ele é meio space opera, assim, né, de viajando pelo espaço. Ele tem muito essa vibe, é muito legal. E eu acho que, no geral, é um livro que ele veio pra preparar o terreno pra várias outras coisas. É um livro muito pra fã, é um livro muito intricado ali, já em vários outros detalhes. Sabe, tipo assim, quando você tá jogando um jogo de videogame, tem a quest principal, a missão principal que você precisa fazer. Isso aí é Mistborn, é Stormlight. Esse livro é uma side quest, aquele personagem que você... opcional, se você quer fazer essa quest ou não. É meio que isso, esses projetos secretos, eles são as side quests de um negócio principal que o Brandon tá construindo. Acho que é a melhor forma de explicar, e que também as próprias histórias não vão mais ficar mais contidas na própria bolha, tá? Agora a gente já virou o rebuzeteio, tá? Os personagens tudo se cruzando, personagem de um livro aparecendo muito no outro livro, vai começar esse rolê, se prepare. Dito isso, eu dei 5 estrelas, na verdade eu dei 4,75 por aí, por causa desse comecinho mais devagar, mas foi meu preferido da maratona, tá? Essas foram as minhas leituras, então, tudo que eu li na Maratona Literária de Inverno. Aí eu quero compartilhar com vocês rapidamente o que eu pretendo ler em seguida. Eu quero fazer uma semanona agora de thriller, porque eu tô sentindo falta de thriller, de suspense, e eu vou ler 2 estilos diferentes. Eu vou ler os mais adultos, mais assim, e também vou ler alguns clássicos infanto-juvenil que eu recebi da Harper, que eu tô muito interessado pra ler. Então, eu vou começar, hoje inclusive, assim que eu acabar de editar esse vídeo, eu vou pegar A Casa da Escuridão Eterna, que é do Riley Sager. Eu amo demais esse autor, né, que é o autor da família Hope lá, que eu amo. Aí, eu quero conhecer esse tal do John Marrs, O Tudo em Família, que também falam que é muito bom, que os livros dele, avaliações sempre lá em cima, falam que ele é excelente no thriller. Então, esses 2 aqui. E daí, pra balancear com esses livros mais, né, encorpadões, eu vou pegar 2 suspense infanto-juvenil muito bonitinhos que eu quero muito conhecer, porque eu ouço falar demais desses personagens, mas eu nunca tive contato nenhum. O primeiro é com essa Nancy Drew. Gente, o quanto que eu já ouvi o nome dessa mulher, eu não fazia ideia quem que era Nancy Drew. Então eu ganhei essa edição nova, O Segredo do Velho Relógio, que parece ser um livrinho muito rapidinho de ler, tipo, muito bonitinho também, eu achei dos detalhes aqui. E ela é uma jovem detetive, tá? Uma das
grandes detetives aí, o ícone da literatura infanto-juvenil. E eu também recebi esse outro, que é o Hardy Boys, O Tesouro da Torre. Os dois estão nessas edições meio vintage, assim, meio combinando, tá vendo? E já o Hardy Boys são dois irmãos, se eu não me engano, o Frank e o Joe Hardy, que também vão desvendar mistérios ali. O livro também tem toda essa... é uma fonte bem grandona, vai dar pra ler rápido, e também tem todos os detalhinhos aqui dentro, ó, bem bonitinho. Se empolguem comigo nessas leituras, porque eu tô super empolgado. E me conta aqui embaixo como foi a maratona de vocês, quais livros vocês leram, se vocês conseguiram bater a meta de vocês, qual foi o melhor livro que você leu nessa maratona. Conta pra mim também como foi a sua experiência com os audiolivros, se você experimentou pela primeira vez, se você nunca tinha ouvido antes, ou se você já tem costume, e se você recomenda algum audiolivro que você achou maravilhoso, inclusive o da Aline Bay, como eu disse, é muito bom, mas algum que você curtiu bastante a narração, que o trabalho de voz ali foi muito bem feito. Deixa essa recomendação aqui pra gente, que eu vou amar, que eu estou sempre à procura, né, de novos audiolivros. Se você se interessou por qualquer livro aqui também, eu peço que vocês usem o meu link da Amazon quando vocês forem comprar, ele sempre fica aqui na descrição. Você não gasta nada mais com isso, mas é uma forma de você ajudar o meu canal, porque eu ganho uma pequena comissãozinha, uns centavos ali da Amazon, isso ajuda a sustentar o canal. Ou você pode se tornar um membro, tá? Você assinando o meu Catarse, que o link também fica aqui embaixo. É uma assinatura mensal, você assina igual um sistema de streaming, um Spotify, um Netflix da vida. É um valor um pouquinho mais barato que Netflix. Você ajuda o meu canal, porque eu recebo parte desse valor, e você também recebe em troca várias outras coisas. A gente tem leitura conjunta todo mês, o nosso próprio clubinho do livro fechado, só para membros, grupinho no WhatsApp, vídeo do canal sai antecipado. Hoje é segunda-feira, então esse vídeo já sai para os apoiadores na segunda-feira e para o público só na quarta. Quando tem maratona, todas as informações da maratona saem antes pro pessoal. A gente fez dias extras de maratona lendo juntos no Discord, então tem várias atividades. Você tá presente nos bastidores do canal, tem informação, tem vídeo, tem conteúdo que só sai pro pessoal do Catarse também. A gente tava lendo junto esse mês o livro do Pêssego, mês que vem eu tô pensando em uma leitura conjunta bem legal também. Então aproveita que a gente tá fechando o mês, vai começar uma nova leitura conjunta na próxima semana já. Se você quer vir fazer parte, quer começar aqui com a gente do zero e quer conhecer um pessoal supimpa, bacana, maravilhoso, engraçadíssimo, fazer novos amigos literários e obviamente uma forma de você ajudar o meu canal também. Então venha pro Catarse, o link fica aqui embaixo. Mas também, muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo. Um grande beijo pra vocês e tchau!